gente, meu nome é Marcos. Vim aqui para dar um testemunho muito importante de uma coisa que aconteceu na minha vida. Tudo aconteceu uns anos atrás. Eu estava sentindo muitas dores na coluna, não estava me deixando mais trabalhar, fazer minhas coisas em casa. E foi aí que eu comecei nos médicos e passando vários medicamentos e nada dava certo e sentindo muitas dores. Fui submetido a 2 infiltrações, não deram certo. Fiz uma pequena cirurgia, também não deu certo. Foi quando nós decidimos ir no médico e levamos o exame. Ele constatou que a minha coluna estava com muito desgaste. Teríamos que fazer uma cirurgia de artrodese. Então, fizemos a cirurgia. A princípio correu tudo bem. Viemos para casa e em casa começou uma dor muito forte e aos poucos foi aumentando. Eu falei com minha esposa que a dor estava muito forte, que eu não estava aguentando. Ela falou que minha cirurgia foi um pouco complicada, muito demorado e poderia ser uma dor operatória. E as horas foram se passando e chegou a noite, foi quando ela chegou perto de mim. Ele viu todo inchado e minha barriga ficando um pouco verde. Foi quando meu filho e ela decidiram me levar para o hospital. Nesse momento eu já não estava quase conseguindo me levantar. Foi com muita dificuldade que eles me colocaram no carro e me levaram. A retirada lá foi muito complicada. Tiveram que adaptar numa prancha, me amarrar e me tirar e botar lá dentro do hospital. E começou o tratamento com antibióticos e fazendo os exames. Infelizmente constatou uma coisa muito terrível. Peguei uma bactéria dentro do centro cirúrgico e começou um tratamento muito longo, muitas dores. Minha esposa ali comigo sofrendo e paralisou o meu corpo todo. Só mexia praticamente a cabeça e os braços. E minha esposa um sofrimento danado para me dar banho, eu estava com vergonha das enfermeiras. E os dias foram se passando e botava antibiótico e nada tirava febre, nada melhorava. Eles decidiram chamar um infectologista para estudar meu caso, porque meu caso estava ficando meio complicado. E começou colocando antibióticos. As minhas veias já não tinha mais quase local nenhum para pegar mais. E foi passando dias, mais dias e nada ia melhorando. Eles decidiram me mandar fazer um tratamento na câmara hiperbárica, mas também não deu certo e ficou aqueles problemas todos acontecendo e nada resolvia. Foi quando o médico decidiu, chamou minha esposa e que teria que fazer o procedimento, que eu teria que tirar minha prótese porque os antibióticos não estavam resolvendo e eu estava correndo risco de vida. E retirar da prótese também ia ser uma cirurgia muito arriscada. A minha esposa praticamente passou mal ao saber desses acontecimentos. E um período antes, que eu estava lá, muitas noites nessas dores, sofrendo dores terríveis, eu cheguei a pedir a Deus para me levar, porque eu já não estava aguentando mais de tanta dor. E graças a Deus, no final, os médicos já estavam se reunindo para marcar a cirurgia. Foi quando a infectologista falou para aguardar mais um pouco, que ela está terminar um medicamento lá e ia fazer uma última tentativa. Foi quando a enfermeira chegou e com a bandeja, minha esposa pegou da mão dela, ajoelhou, levantou e pediu a Deus que aquele medicamento entrasse em minhas veias e matasse aquela bactéria e impedisse aquela cirurgia.
e o medicamento ia levar de no mínimo 3 dias para fazer o efeito. Em poucas horas o medicamento já tinha fazendo efeito, a febre foi cessando, eu comecei a desinchar um pouco, comecei a me mover um pouco os pés, aí graças a Deus adiou a cirurgia e continuamos com o tratamento com os antibióticos e as veias minhas já não tinha mais como pegar, começou um tratamento muito complicado e foi passando o tempo e fui melhorando aos poucos, comecei fazendo fisioterapia, comecei a dar pequenos passos dentro do quarto saí para o corredor, fui melhorando aos poucos, quando passou um certo tempo, a gente vimos que já estava um pouco melhor, nós passamos Natal, Ano Novo, aniversário da minha esposa, tudo lá dentro do hospital, um sofrimento muito triste para mim, vendo minha esposa comigo, ele sofrendo junto comigo e eu não podendo fazer nada. Aí decidimos pedir ao médico se conseguia pedir uma home care, uma ambulância para continuar o tratamento em casa. Foram negados 3 vezes. Foi quando um amigo meu ficou sabendo que eu estava internado nessa situação, que conseguiu home care, no mesmo dia viemos para casa. E começamos o tratamento aqui todos os dias em casa. E eu fiquei 52 dias internado lá no hospital e mais 32 dias em casa. Graças a Deus, eles viram a minha melhora, fiquei livre da ambulância em casa e fiquei livre dos antibióticos, fiquei só com os medicamentos. E depois disso, eu falei para minha esposa que o primeiro lugar que eu queria ir para agradecer a Deus pela vitória de me deixar vivo era dentro de uma igreja, agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito por mim. Mas, infelizmente, o meu pai passou mal e recebi uma triste notícia que ele acabou falecendo. Infelizmente, tive que entrar dentro de uma igreja para fazer o velório do meu pai. E foi se passando, continuamos com o tratamento e as dores não cessavam e muita dor, nada, medicamentos. Nós ligamos para o médico, fomos nele, falou que eu teria que aguardar 5 meses para saber como que a minha cirurgia tinha ficado. Chegou os 5 meses, nós fizemos o exame, levamos para ele ver. Ele constatou que a bactéria que me pegou foi uma bactéria muito agressiva, tinha deixado uma sequela muito grande, que eu teria que fazer uma cirurgia, outra cirurgia, ia retirar um pedaço do osso da bacia para fazer o enxerto. E assim foi, nós fizemos os procedimentos todos, fomos para o hospital, fizemos a cirurgia, graças a Deus dessa vez correu tudo bem, como previsto, viemos para casa, achamos que agora ia dar tudo certo, foi quando o pior vinha para acontecer comigo. Nessa primeiro dia em casa, começou muitas dores, dores insuportáveis, e eu falei para minha esposa que estava sentindo muita dor, que era para me levar para o hospital de volta. Ela falou naquele momento, era um momento difícil, que a pandemia estava muito forte no hospital, não tinha como, ela preferia de ficar em casa do que ficar no hospital. Eu concordei com ela. Só que foi passando horas e a dor foi aumentando. Quando chegou a noite, foi anoitecendo e a dor aumentando. Foi quando anoiteceu, eu comecei a entrar em desespero, fechei o olho, me via cair num buraco, abri o olho e comecei vendo umas coisas muito feias dentro da minha casa. Levantei em desespero, comecei a andar pela casa e suando muito. Todos os lugares que eu olhava e que eu ia, só via demônios. Deitava, fechava o olho, me via caindo daquele buraco de novo. Levantava e a hora foi se passando e eu pedindo para ele me levar para o hospital. E ele não sabia o que estava acontecendo comigo, tentando me acalmar, mas não conseguiam. E naquilo, eu entrando em desespero, porque daquilo tudo, foi quando eles conseguiram me deitar, já era bem tarde da noite, foi quando o pior aconteceu. Eu fechei o olho e me vi caindo num buraco muito escuro, um
buraco profundo, consegui chegar no fundo daquele buraco, tinha um lugar muito sombrio, tinha muita gente lá, gente suja, gente de todas as maneiras, tinha muitas drogas, muitas bebidas, muita prostituição, muita coisa, as coisas piores, coisas que existem na face da terra, eu estava vendo naquele local. E eu perguntei a mim mesmo o que eu estava fazendo naquele local. E comecei a andar, daqui a pouco as pessoas olhando para mim, dando risada, e muitos gritos, e muita gente suja, um lugar muito terrível. Foi quando minha esposa deu faz umas 3h30 da manhã, minha esposa e meu filho resolveram me levar para o hospital. De repente ela do nada começou a passar mal, dando ânsia de vômito, e foi pro banheiro e passando mal, O meu filho não sabia o que fazia, não sabia que me socorria, se socorria ela, tinha alguma coisa impedindo ela de me levar para o hospital. Foi quando ela, deu 4 horas da manhã, ela se ajoelhou nos meus pés e pediu a Deus que me tirasse daquela agonia, me livrasse daquele sofrimento. Foi quando eu apaguei e acordei no outro dia umas 10 horas. Aí eu estava tranquilo, a dor era pouca, e as horas foram se passando e foram chegando à noite, e a dor foi piorando tudo outra vez, começando tudo outra vez e foi anoitecendo. Eu falei para ela, me leva para o hospital, porque se acontecer tudo de novo, aconteceu comigo ontem, eu não vou suportar não, me leva. Aí umas 9 horas eu deitado, fechei o olho, foi quando eu me vi num local alto, um lugar de muita paz, tranquilidade, eu não tinha mais dor, não tinha sofrimento, eu comecei a olhar por lados, vi um monte de gente, muita gente que meus olhos não conseguiam alcançar, todos de roupas brancas, todos parados, como se tivessem dormido, todo mundo dormindo. Eu me perguntei, Senhor, o que eu estou fazendo nesse local? Essas pessoas dormindo e eu olhando para eles e não entendia. Aí foi quando eu olhei para o lado, vi uma escada entrando nas nuvens e uma pessoa subindo as nuvens. Essa pessoa, ela estava com um manto muito branco da cor da neve, seus cabelos eram branco da cor da neve, um pouco comprido. Foi quando ele virou um pouco da face para mim, eu vi a sua barba era muito branca e sua face tinha uma luz mais brilhante que o sol. Foi quando eu despertei. Eu despertei, acordei, aí estava sentindo muita dor, eles resolveram me levar para o hospital. Levaram para o hospital, tomei os medicamentos, de manhã me liberou para casa, viemos para casa. Aí começamos o tratamento de novo e toda noite comecei a vir com esse pensamento na minha cabeça. Eu só pergunto, Senhor, o que significa essas coisas que eu vi, Senhor? Não estou entendendo. Me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o caminho, porque isso tem algum propósito, todas as noites. Aí comecei, que eu não sou muito a Bíblia, eu li só uma vez, mas li como um livro comum. E esse aqui é um livro que você não pode ler como um livro comum, é um livro sagrado, você tem que ler e entender o que está escrito. É o que eu comecei a fazer agora. Comecei a ver o pastor Antônio Júnior dando as pregações da manhã e da noite. Fecho o olho e fico conversando com Deus, para ele me mostrar o caminho e me tirar daquele sofrimento que está acontecendo comigo. E todo dia eu faço isso, ele só falava para mim, calma, que sua hora vai chegar. E eu não entendi aquilo. Todo dia eu falando isso, aí passou os dias, eu não peguei, eu fui tomar café com minha esposa, eu falei com ela que eu tinha tido as visões e o que tinha acontecido comigo. Ela falou que isso aí já no passado já tinha acontecido. Foi aonde que eu fui na internet, vi uns vídeos
uns depoimentos um pouco parecido com o meu, e do nada apareceu no meu celular o pastor Vagnão também, com a garotinha dando um depoimento muito forte. Eu achei um pouco parecido também. E assim foi se passando os dias, e as dores continuando, e aquele propósito ali, nada acontecia. E eu fiquei sabendo que o médico falou que eu teria que aguardar 5 meses para saber se a minha cirurgia tinha dado certo. E continuei o tratamento, sentindo muitas dores, não conseguia fazer mais nada. E nós fomos no médico de novo, e foi quando Deus me revelou uma coisa muito, muito bacana, que eu todo dia perguntava a Ele: Senhor, por que essas dores acontecendo comigo? Não entendo, de tanta dor, tanto sofrimento. Aí Ele foi, me revelou de manhã cedo. Eu estou acostumado a abrir o telefone e ver as mensagens. A primeira coisa que apareceu para mim foi uma música. Deus, eu nem conhecia esse cantor, e nem conhecia essa letra, essa música. Ele me mandou essa música. Vou botar para vocês verem. E aí foi uma resposta de Deus que eu tive. E nisso o tempo foi se passando, e a gente é muito apressado nas coisas.
A gente fica achando que fica esperando as coisas no tempo da gente, mas nunca é no tempo da gente. Tem que ser sempre no tempo de Deus. E eu fiquei aguardando. Todas as noites eu oro e vejo as pregações, alguns pastores, alguns padres, umas orações muito boas, e vou dormir. E numa noite dessa eu tive uma resposta. Ele me explicou tudinho que tinha acontecido comigo, da minha cirurgia, de onde eu fui e o local que eu fui, e eu sei com certeza onde eu fui, que eu estava acordado. Eu sei que muitos não vão acreditar em mim, outros vão me chamar de louco, e muitos vão acreditar, mas isso não me importa. O importante é eu prefiro ser um louco acreditando em Jesus do que um homem sem fé em Deus. E ele me revelou o que aconteceu comigo tudinho, e falou muitas coisas nessa primeira noite. E as noites foram se passando, e Deus falou comigo para mim ir nas igrejas e dar meu testemunho. E isso eu farei, para honrar o nome dele. E eu acabei de fazer outra cirurgia, que no próximo vídeo eu vou revelar essa outra cirurgia, que eu tenho fé em Deus que foi a última da minha vida, que eu passei, foi muito difícil, e agora a minha fé é muito forte em Deus e em Cristo. Fico com Deus e até o próximo vídeo.